Olá, seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora é 1h35 e eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa madrugada. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou os democratas de serem kamikazes por causa da paralisação governamental mais longa do país. O chamado shutdown já superou o recorde anterior de 35 dias. Eu acho que eles são pilotos kamikaze. Acabei de voltar do Japão. Eu falei sobre os pilotos kamikaze. Eu acho que esses caras são kamikazes. Eles vão derrubar o país se for preciso. O shutdown já superou o recorde de 35 dias, estabelecido durante o primeiro mandato do republicano. O fechamento, que afeta o governo americano, superou a marca histórica diante da falta de acordo entre republicanos e a oposição democrata sobre o orçamento nacional. Nas últimas 6 semanas, a paralisação orçamentária deixou cerca de 1.400.000 funcionários públicos sem receber salário. A paralisação também afeta os programas de assistência social. Trump afirmou na terça-feira que a ajuda alimentar, da qual dependem milhões de americanos, só vai ser distribuída depois que o governo reabrir, mas a Justiça Federal ordenou que os benefícios sejam mantidos. O Partido Democrata observa com preocupação como Trump utiliza todo o poder ao seu alcance para impor sua agenda. Os líderes dos dois lados demonstram pouco interesse em chegar a um compromisso, mas houve sinais de negociação entre os moderados. E o candidato socialista, que será o novo prefeito de Nova York, lançou desafios ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em seu discurso, Zohran Mamdani, que é muçulmano, exaltou o papel dos imigrantes no país, tudo o que Trump não queria ouvir. Com uma estratégia de campanha que combinou vídeos virais da internet com o apoio de voluntários, o democrata filho de imigrantes se tornou um fenômeno eleitoral, sobretudo entre a população jovem. O discurso de Zohran Mamdani durou cerca de 25 minutos, durante os quais variou entre um tom desafiador e irônico, e a uma narrativa esperançosa. Nova York continuará sendo uma cidade de imigrantes, uma cidade construída por imigrantes, impulsionada por imigrantes, e a partir desta noite, liderada por um imigrante. Portanto, ouça-me, presidente Trump, quando digo isto. Para chegar a qualquer um de nós, terá que passar por todos nós. Quando entrarmos na prefeitura daqui a 58 dias, as expectativas serão altas e nós as atenderemos. Um grande nova-iorquino disse certa vez que enquanto se faz campanha com poesia, governa-se com prosa. Se isso for verdade, que a prosa que escrevemos continue rimando, que construamos uma cidade brilhante para todos. E devemos traçar um novo caminho tão ousado quanto aquele que já percorremos. Afinal, o senso comum diria que estou longe de ser o candidato perfeito, declarou Zohran Mamdani em seu discurso em tom de provocação ao presidente Donald Trump. As propostas do integrante do Partido Democrata incluem um plano para criar o primeiro programa universal de creche da cidade de Nova York, tornar os ônibus municipais gratuitos e congelar o aluguel para 1 milhão de inquilinos com aluguel estabilizado na cidade. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou sua plataforma Truth Social para se distanciar dos resultados decepcionantes para os republicanos nas urnas. O presidente apoiou o candidato a governador de Nova Jersey, Jack Ciattarelli, durante as primárias republicanas do estado no início deste ano e realizou comícios virtuais para candidatos em Nova Jersey e Virgínia, na preparação para as eleições, embora não tenha chegado a apoiar explicitamente a republicana Winsome Earle-Sears na disputa pelo governo da Virgínia. Trump afirmou também que a paralisação do governo federal foi um grande fator negativo para os republicanos nas eleições e defendeu o fim imediato do shutdown, que já dura 36 dias. E mudando de assunto, a Câmara aprovou um projeto que pode dificultar o aborto legal em crianças e adolescentes. O projeto pode derrubar a resolução que dá diretrizes para aborto nos casos previstos em lei. Por 317 votos a favor e 111 contra,
Um projeto que suspende os efeitos de uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, de dezembro de 2024, que regulamentava o direito de menores ao aborto legal em alguns casos. Hoje, as possibilidades de aborto legal são para o caso de feto anencéfalo, quando há risco de vida para a gestante e quando a gravidez é decorrente de violência sexual. A resolução estabeleceu os procedimentos de interrupção de gravidez em crianças e adolescentes nas situações previstas em lei que estariam diretamente relacionados à proteção de seus direitos, bem como ao pleno exercício de sua cidadania. E destaca que a gestação em crianças e adolescentes é um processo que representa risco à saúde física, psicológica e mental, que pode resultar em impactos sociais no seu pleno desenvolvimento, aumento de adoecimento, incapacidade e mortes. O projeto foi colocado em pauta após ter sua tramitação em regime de urgência aprovada minutos antes. O relator do projeto foi o deputado Luiz Gastão. Os parlamentares a favor do projeto argumentaram que o texto permite o aborto sem o consentimento dos pais. A resolução diz que se a presença dos responsáveis puder causar danos físicos, mentais ou sociais à criança ou adolescente, e se ela tiver capacidade de tomada de decisão, o profissional deve garantir a realização do procedimento, mesmo sem consentimento dos pais. Após a aprovação do projeto, o Ministério das Mulheres emitiu nota para dizer que o texto preocupa e que a resolução tem o objetivo de proteger os jovens. E a Unesco concedeu à cidade de São Paulo o título de Cidade Criativa na categoria Cinema. A capital reforçou a posição como um dos principais polos audiovisuais do continente americano, passando a integrar uma seleta rede internacional que reconhece cidades onde a criatividade é uma ferramenta estratégica de desenvolvimento urbano sustentável. A nomeação consagra a posição de uma das cidades mais populosas do mundo, como um dos principais polos audiovisuais da América Latina. No Brasil, Santos, no litoral paulista, e Penedo, em Alagoas, possuem a mesma distinção. A candidatura de São Paulo foi sustentada por um conjunto de ações, como a existência da SP Cine. O órgão atua no financiamento, implementação e desenvolvimento de políticas audiovisuais na capital. Além disso, o apoio às iniciativas da prefeitura, como o Circuito SP Cine, que leva cinema aos bairros periféricos, e programas como Cinema em Bibliotecas e as sessões especiais da Virada Cultural, que garantem acesso gratuito à população. Além de São Paulo, a Unesco concedeu títulos em diversas categorias, como a Quito, no Equador, que se destacou pela arquitetura, em New Orleans, nos Estados Unidos, pela música. A rede de cidades criativas da Unesco, composta por mais de 300 cidades em cerca de 100 países, visa destacar os municípios que promovem a cultura e a criatividade como parte das estratégias de desenvolvimento e inovação. O Brasil ocupa a terceira posição na relação de Estados-membros da Unesco, entre os países mais ativos no programa de honraria da Unesco, e além de São Paulo, outras 14 cidades aparecem na lista. Essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Acompanhe nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Nos veremos novamente às 2h50 com mais notícias. Até logo!